Bom dia, pessoal. Meu nome é Ronei Lopes Gurgel e eu estudo licenciatura matemática EAD pela Universidade Estácio, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Brasil. Hoje eu vou aqui ler para vocês um artigo que eu publiquei em 2008, também no ensino à distância de licenciatura matemática, que fala um pouco sobre a matemática como formação humana nas escolas básicas, os problemas e habilidades para contorná-los. Vamos ver. Ronei Lopes Gurgel, Universidade Estácio, Programa de Extensão Universitária, 2026, março de 2026. Então vejamos o artigo que eu publiquei, ele será lido. Título: A matemática como formação humana nas escolas básicas, os problemas e habilidades para contorná-los. Resumo: o artigo trata da matemática no contexto educacional, mostrando como seus maus resultados na formação de jovens e adultos propicia abandono e repetência escolar. Mostra como alguns estudiosos entendem essas dificuldades dos alunos e quais são algumas explicações para sanar essas dificuldades na educação escolar. O autor esclarece como opinião de que, apesar de ser um modelo seguido há muito tempo, a matemática científica não deve ser abandonada para dar lugar às ciências pedagógicas que tentam criar ciências individuais para cada tópico estudado. Ao invés disso, deve-se apenas anexar à matemática acadêmica uma série de ferramentas ou instruções que é necessário para o domínio desta, e que muitas das dificuldades dos alunos se devem a competências que não são da matemática, mas são competências derivadas de e que servem para todas as outras áreas do conhecimento, e que devem ser trabalhadas com os alunos. O autor cita algumas das competências e ferramentas que são brevemente estudadas e espera estar colaborando para a solução dos problemas dos maus resultados que a matemática enfrenta em nossas escolas. Palavra-chave: matemática, ensino, pedagogia. Introdução. De todas as ciências que as escolas repassam para a formação escolar das crianças, a matemática está associada como uma ciência que causa reprovação e é motivo de evasão escolar, sendo então causadora de debate sobre a sua real necessidade como conteúdo de formação sem especialização e se seus atributos não são passíveis de serem assimilados pela maioria das crianças e jovens na média nacional estudantil. Isso devido ao seu rigor e de se vincular às altas capacidades construtivas e de atenção quando os processos que determinam os cálculos se tornam longos e extensos. Como objetivo deste artigo está o de citar algumas teorias que procuram explicar de onde vem a causa desses resultados, se é das maneiras de se ensinar, se são dos conteúdos que devem ser abordados cada um de uma forma, ou mesmo se a matemática acadêmica é ineficiente em sua totalidade para ensinar e o professor deve moldar a matemática para um tom mais coloquial e aproximativo do aluno. Também é objetivo do artigo apontar as ferramentas que, segundo a minha opinião, são as soluções para os problemas de falta de resultado do ensino de matemática, visto que não sugiro que se fuja da matemática acadêmica porque não quero propor a criação de uma ciência pedagógica paralela, cujo objetivo é a fuga dos problemas omitindo conhecimentos ou fugindo da linguagem universal, que podem resultar em despreparo e dificuldades a longo prazo. Dado a sociabilidade da matemática, não propriamente dela, mas dos seus resultados como atravancamento do ensino regular a crianças e adolescentes, muitos estudantes afirmam que seu rigor não deveriam fazer parte do ensino, que a matemática, em geral, não é passível de ser acessível do jeito que é repassado, como algo que sai direto dos profissionais da criação para o público geral, fruto de mentes mirabolantes e que é difícil para as pessoas normais. Talvez o que possa levar a essa percepção dos alunos é sem dúvida o medo desses alunos para com o rigor.
Rigor este que busca um resultado sempre objetivo. Muitos alunos discutem que em uma equação complicada apenas o resultado correto final é avaliado pelo professor. E muitas vezes o aluno sabe corretamente as etapas, mas se confundem ao demonstrá-la na prática, por erros muitas vezes relativos à atenção deficitária do que relacionado ao saber teórico dessa disciplina. Várias são as visões que pretendem explicar os fracassos da matemática como ciência educadora, enfocando 1. Privação cultural, 2. Deficiência herdada e 3. Pouco incentivo para os estudos acadêmicos. Privação cultural se refere aos poucos incentivos dados à criança fora da escola por familiares e amigos, e além das crianças não desenvolver atividades que possam usar a matemática sem propósitos curriculares, como executar pequenas obras com uso de engenharia, construir pequenos brinquedos e utensílios que levem a ter a necessidade de calcular, ou mesmo no trabalho de determinada profissão que não possuir referências profissionais dentro da família, que possam repassar de conhecimentos e orientações similares às dos professores na sala de aula. A deficiência herdada procura mais ser uma desculpa a dizer que as habilidades para ciências exatas não estão a fazer parte de pouca porcentagem talentuais distribuídos entre as populações, o que não concordo, e procuro sempre dizer que as dificuldades impostas para as crianças são sempre as mesmas. O que irá diferenciar é como elas respondem às dificuldades de realizar as atividades. Dito que o que separa o talento do fracasso é que o talentoso é aquele que já superou o fracasso. A matemática, por mais talento que se tem em relação a ela, é mais fruto de fugir de objetivos errados do que relacionado a habilidades mirabolantes que costumam se associar aos habilidosos nessa matéria. O que quero dizer é que o talento pode ser ofuscado por um mau direcionamento cognitivo ou mau treinamento, e o fracasso pode ser superado pelo desenvolvimento das habilidades objetivas, ou seja, aquelas que são essenciais para o estudo da matemática. O pouco incentivo para os estudos acadêmicos está relacionado à não percepção pelas crianças de que a atividade na sala de aula pode ter relação com a sua vida pessoal, pode ser fruto de sua vida fora da escola e pode ser um trabalho produtivo, de entretenimento espiritual e profissional, como as outras artes, danças, filmes, lazer, etc. Sempre associado à escola a atividade que não geram nenhuma coisa útil, além de ser difícil. Não entrarei em detalhe quanto aos gostos pessoais e atividades fora das escolas. Basta ressaltar que a falta de interesse pelas atividades acadêmicas pode ser falta de incentivo do meio em que eles vivem. Sendo o problema do insucesso do ensino da disciplina da matemática primariamente econômico, motivacional e cognitivo, Ginsburg e Alardice, 1984, citação. O problema econômico se refere de que os alunos estarem durante a sua vida fora da escola privados de informações a respeito da matemática como objetivo de pesquisas, suas preocupações e objetivos, e por que não dizer encantos que inspiram os aficionados pela ciência, algo que somente uma cultura paga poderia proporcionar, e em geral a falta de contato com as pessoas que possam lhes explicar e influenciar sua percepção a importância da matemática. No contexto motivacional, entenderemos o modo como muitas vezes, na sala de aula, o professor não estimula com objetivos que procuram explicar-los a importância e a essência do tema ensinado. Na verdade, isto tem a ver com apresentar uma nomenclatura mais pronunciada com os estudos apresentados. É um fato representativo de essa importância crianças terem condições de resolverem as questões, mas errando quando não sabem separar as matérias estudadas, permutando regras de tópicos diferentes para outros estudados anteriormente, usando regras trocadas sem entender do que se trata o determinado assunto, por não conseguir nomeá-los como uma matemática exige. No fator cognitivo, se refere como as crianças estão despreparadas para
perceptuar seus erros e o que fazem para saná-los. Vivem que ainda estão sem experiências acumuladas como as variáveis de ensino e aprendizagem. E, além disso, dá técnica para que possam, na ausência dos professores, continuarem com os estudos sozinhos no ponto em que tiveram dificuldades. No que diz respeito à dificuldade de aprendizagem de matemática, trabalhos de enfoque piagetiano, Carrere e Schliemann, 1993, apontam que crianças obtêm maiores sucessos quando resolvem problemas A, referentes a situações reais, B, relacionados a situações imaginárias, muito mais do que com operações abstratas. Segundo Rangel, 1992, citação, o ensino da matemática em geral não se relaciona com a construção do pensamento lógico matemático, principalmente em escolas que atendem a crianças de baixa renda. Mas Rouanet, 1989, citação, por vezes critica estudos que valorizam excessivamente os conhecimentos práticos. E Duarte, 1985, citação, defende que a ligação entre teoria e prática não pode ser vista de maneira simplista, pois o aluno precisa aprender a linguagem mais utilizada em sua sociedade por uma questão de comunicação. Pretendo neste artigo proporcionar um entendimento de que a matemática não precisa ser evitada em seu rigor científico, mas é necessário haver o contorno da falta de objetivos existentes na matemática acadêmica. Para estimular os alunos para calcular, é necessário articulações como aplicações sobre a importância da sociedade da matemática como ciência construtora. Se não entenderem os alunos, é porque é necessário calcular, as tarefas se tornarão vazias e sem objetivos. Seria indispensável que a cada tópico a ser desenvolvido fosse apresentada uma explicação teórica sobre o porquê da aprendizagem. Isso sugere que omitir conhecimentos ou formular outros métodos de ensino que se distanciem muito da matemática acadêmica pode resultar mais tarde em um desconforto do aluno para se comunicar com os outros alunos, ou mesmo com autores de livros e outros professores, levando a um comprometimento da linguagem universal e perdendo o trabalho feito até hoje para a formulação de uma estrutura toda conservada em livros. Isso é como inventar uma ciência paralela com a matemática, de tanta teoria fabricada pela investigação e educação matemática, mas que jamais vai conseguir ser universal, levando autores a criar semi-ciências individuais, de acordo com as suas percepções de melhor método de ensino. O que parece estar confundindo os alunos pode ser a falta de sentido dos arranjos matemáticos apresentados, mas mais do que isso são a falta de habilidades com as ferramentas com que os alunos precisam estar com pleno domínio para conseguir passar a enfrentar as matérias mais extensas, como operações com números maiores ou álgebra. Procuro no presente artigo listar as habilidades que são esquecidas ou omitidas e que estão fora do contexto escolar, mas são habilidades que bons estudantes precisam aprender sozinhos, mas que somente vão fazer parte das estratégias dos estudantes quando estão prestes a ir para a universidade, no ensino médio ou cursinho preparatório. Mas para os alunos no início dos anos escolares, a filmadora não está focando, pessoal, mil desculpas. Mas para os alunos no início dos anos escolares, a própria matemática e suas regras e a ânsia por ser preciso aprender os tópicos da própria estrutura da matéria a ser aprendida põe no esquecimento para com as ferramentas necessárias. A filmadora não está focando, pessoal, mil desculpas. Mas para os alunos do início dos anos escolares, a própria matemática e suas regras e a ânsia por ser preciso aprender os tópicos da própria estrutura da matéria a ser aprendida põe no esquecimento para com as ferramentas necessárias para se ter habilidades como estudante de matemática.
Esse será o nosso ponto de partida, compreender que a matemática e seu aprendizado se apoiam em pilares que devem estar presentes no aprendizado, porque uns estão sempre se apoiando nos outros para construir a totalidade do conhecimento. Deixar uma lacuna pode condenar o estudante a dificuldades posteriores. Essas são algumas ferramentas selecionadas para o estudo. Ferramenta 1. Memorização eficiente. Agora eu cito as ferramentas que devem ser usadas pelos professores e os alunos para um bom ensino da matemática. Ferramenta 1. Memorização eficiente. Basicamente, a memória é a ferramenta mais esquecida no aprendizado da matemática, causadora de erros de cálculos e de memorização de estruturas como fórmulas. Tentaremos explicar um insucesso inicial a que todos estão sujeitos no primeiro contato com a matemática, a tabuada. Procuro focalizar o maçante, porém método de se pedir a que crianças estudem em casa tabelas de números combinados. A desmotivação pela quantidade de associações indicam que os professores devem trabalhar separadamente para não sobrecarregar as crianças, concluindo cada tabuada do 2, 3, 4, 9 individualmente, sempre em acompanhamento com o próprio professor, pois a fase em que o uso da memória é mais significativa para a construção é onde não se apoia em nada escrito, portanto mais sujeito a erros. Daí a fragilidade de todo o ensino pode poder estar ligado a pequenos insucessos adquiridos ao longo dos anos escolares, mas sobretudo a de serem os primeiros conhecimentos letivos que envolvem as operações básicas e seus resultados por aparecerem nos anos seguintes em qualquer conteúdo. Ferramenta 2. Notações organizadas. O professor deve notar se os alunos escrevem as operações claramente no papel, de modo que elas mesmas ou qualquer outra pessoa possa lê-las corretamente. Números que parecem outros números, como 6 parecendo-se com 5, 1 parecendo-se com 7, sinais de multiplicação, como pontos invisíveis ou se confundindo com a variável x, sinais de subtração, menos parecendo multiplicação, por estarem diminutos, variáveis onde x se confunde com y na álgebra. E na escola primária o capricho com a letra deixa a desejar. Equações onde se rabiscam os erros, seria melhor que os apagassem, mas assim, mesmo o exercício se mistura com o anterior, exatamente no ponto onde a borracha não foi eficaz. A limpeza e a clareza, o lápis bem apontado, a folha sempre branca e as letras bem redondas e em tamanho bem visíveis evidenciam um capricho, o que é necessário em matemática. Ferramenta 3. Dividir o raciocínio. Todos sabem que em equações grandes é necessário que resolvamos passo por passo. Apesar do longo processo de resolução de equações extensas, é necessário que nos preocupemos somente com a passagem atual. Enumerar e circular resultados anteriores nos ajuda a saber em que ponto da equação estamos. Por mais extensa que for uma equação ou operação, devemos dividi-las em etapas, e não de forma integrada. Uma operação extensa é trabalhosa, mas se for bem organizada jamais será difícil, e é necessário afinco em todas as sequências. Ferramenta 4. Procedimento copista. Principalmente em álgebra, onde os erros por falta de atenção são frequentemente devido ao grande número de etapas para se chegar à solução, frequentemente ocorrem erros. Como toda essa informação gera desconforto, esse é o procedimento. Para não ser obrigado a refazer a equação toda novamente em suspeita de erros, é preciso fazer a tarefa desgastante de reler a equação toda novamente. Esse processo é desgastante, é o que torna as crianças desencorajadas e em desalento. Ao ter preguiça de ler mentalmente uma ou duas passagens ou até mais de correção, é uma habilidade preciosa, pois muitas vezes o resultado correto não é obtido pela primeira tentativa. Mas os estudantes rejeitam o que podem cometer erros.
e preferem resolver suas contas de maneira única, e mesmo que tenham tempo de resolver a prova toda 3 vezes, abandonam seus erros e entregam as avaliações ignorando o tempo disponível para os reparos. Neste caso, o desalento da leitura matemática para correção de equações equivocadas, pois o erro poderia ser corrigido a tempo. Faltam apenas paciência e trabalho eficaz dos alunos. Ferramenta 5. Cuidado com o excesso de concentração. Muitas das dificuldades dos relatos de alunos se referem ao medo por eles não dizer. Por que não dizer? Medo do fracasso ou concentração excessiva que afligem os não experientes nessa disciplina. Há um relato de que uma aluna que afirma ficar hipnotizada pela prova, olhando fixamente para o fundo branco da folha, de maneira incessante, o que está ligado ao excesso de concentração ou chamado apavoramento, para com as questões da avaliação, que ofusca a visão do aluno para com respeito às questões da prova. Estar relaxado e bem-humorado no dia da avaliação só favorece o desempenho. Concentração excessiva somente prejudica o desempenho da matemática, mas somente a prática garante a confiança necessária e a tranquilidade faz seu papel emocional durante o período da avaliação. Ferramenta 6. Treinamento é indispensável. Somente resolvendo inúmeros exercícios de vários livros de uma determinada matéria é que se adquire a habilidade para resolvê-los. Há um ditado antigo que diz: pode-se assimilar a técnica por fora, mas a engenhosidade se adquire desde adentro. A matemática não é uma ciência para espectadores, e sim para atuantes. Exercitar-se ao colecionar exercícios de vários livros escolares, de vários autores, é um bom hábito de trabalho. Faça-os folhear cadernos atrasados de pessoas em séries avançadas ou incentive-os a ir à biblioteca da escola. Sempre nos deparamos com exercícios desafiadores quando procuramos de várias fontes diferentes. E o aluno aproveita para aprender talvez várias formas omitidas pelo seu professor, resultando em mais preparo na matéria. Ferramenta 7. Habilidades com simbologia e anotações matemáticas. Fale há pouco a importância de se corrigir mentalmente um exercício matemático ou simplesmente lê-los. Dessa vez ressalta a importância de se conseguir ler explicações escolares, mesmo quando não se conta com a ajuda do professor. Compreender a simbologia ou a linguagem corrente se faz necessário. Duarte, 1985, citação. Então é indispensável compreender explicações matemáticas e se acostumar com suas notações. Essas explicações são muitas vezes omitidas pelos professores, mas constam nos livros escolares como justificativa para as fórmulas apresentadas. Ferramenta 8. Dedicação e persistência. É sabido que a escola valoriza rapidez e agilidade, mas ela se esquece também da profundidade. É preciso se apegar à matemática com dedicação total. E isso significa que não se dar por vencido quando a equação é longa ou quando necessita de cálculos manuais enfadonhos. Como foi dito acima, por mais extenso que seja um problema, ele é resolvido por partes, portanto não é necessário que se preocupem com ele todo. É uma questão de visão abrangente que deve ser evitada. É necessário calcular e não perder a vontade quando o cálculo se alonga. Esqueça que já resolveu e faça a parte atual. Nada de ansiedade além do que se precisa. Bom, pessoal, agora desculpem que a filmadora não está focando. Não sei por que está acontecendo. Deve ser algum defeito da filmadora, pessoal. Desculpem esse problema. Conclusão. Muitas vezes, não é da matemática os problemas que nos levam ao não aproveitamento escolar das disciplinas. Vocês viram que a maioria dos problemas são originários de outras partes das disciplinas escolares, como grafia, leitura, organização, dedicação, concentração
e conclui-se que a matemática científica continua sendo o melhor caminho para o ensino da matemática. Mas o seu inconveniente é que ela não lista as habilidades que se deve obter das outras ciências para que se possa ter condições de trilhar um bom aproveitamento. O ensino deve ser orientado, pois os erros dos alunos estão relacionados aos métodos de aprendizagem, mas estes são dependentes de muitas habilidades, que muitas vezes deixam de ser repassadas para os alunos, esperando que possam eles mesmos identificarem seus erros, mas muitas vezes já se encontram ocupados com a informação a ser aprendida que não pode ser avaliada para o seu desempenho. Seria necessário que identificassem os erros de cada aluno e o seu professor ao analisar uma questão não resolvida corretamente em uma avaliação. Seria necessário que identificassem os erros de cada aluno e o professor ao analisar uma questão a ser resolvida corretamente em uma avaliação, deixasse explícito ao aluno por quais esses motivos ele errou. E é que esses erros são erros do processo, não propriamente habilidades de cálculo. São erros humanos de leitura e de construção simples e axiomática, fáceis de serem corrigidos. E que essas habilidades ensinadas podem fazer parte do ensino da disciplina. E esse é o ponto fraco da matemática científica, a visão não humanista que ela nos passa, pois não auxilia os seres humanos em suas dificuldades e seus erros, procurando acreditar que não é preciso um tratamento amigo para minimizar as dificuldades. Espero ter colaborado para uma nova visão de atitudes a ser repassada aos alunos fazendo parte dessa disciplina, que é tão essencial para a formação do ser humano, mas que deve ser constantemente feita para um ser, sobretudo passível a erros. O treinamento é a solução, pois a matemática exige mais esforço de métodos do que esforço mental. Está mais para uma Olimpíada de esforço consciente do que para a matemática do subconsciente, ou uma matéria do subconsciente. Pessoal, eu queria pedir desculpa que por um problema a filmadora não está focando, mas vocês podem ver o áudio que ele ficou perfeitamente bem descrito. Ronei Lopes Gurgel, Ensino à Distância de Licenciatura Matemática 2008, para o trabalho de extensão universitária da Faculdade Estácio EAD, 2026, março de 2026. Pessoal, desculpem um transtorno das dificuldades técnicas. Meu muito obrigado.